abrir o coração, receber do Senhor. A palavra de Deus renova e fortalece a nossa fé. Diz assim o texto sagrado, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que renova, fortalece e edifica a nossa fé. Queremos abrir, Senhor, nossos corações para ouvir, guardar, praticar a tua palavra. Senhor, usa teu servo, perdoa os meus pecados, enche-me do teu Espírito Santo, que eu esteja sensível a ouvir a tua voz, a entregar aquilo que o Senhor quer falar conosco, a tua igreja, ó Deus, nessa manhã. Em nome de Jesus, assim oramos, agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. É um texto muito conhecido e ontem estávamos no monte e ocorreu uma determinada situação e na descida do monte, o diácono Bruno, de acordo com a situação que aconteceu, ele comentou sobre esse texto. Eu falei, vou pregar esse texto amanhã. E Deus começou a falar ao meu coração, porque olhamos aqui e conhecemos, é o momento que Jesus, ele estava ensinando. Jesus, ele tinha e tem hoje ainda autoridade para curar enfermos, autoridade sobre distância, mas também para ensinar. E é interessante que nesse momento, um daqueles dias, Jesus estava ensinando para fariseus, para mestres da lei, vinha de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém. E é interessante que o poder do Senhor estava com ele para curar. E o que acontece? Vem no versículo 18, alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuraram levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E, não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Faz uma pausa até aqui. Jesus estava em um local, em uma casa, ensinando. Jesus não estava curando. Jesus não estava expulsando demônios. Jesus não estava multiplicando pães, multiplicando peixes. Nós vemos muitas passagens, por exemplo, Lucas 5, a pesca maravilhosa, se você voltar aqui um pouquinho, vemos Jesus que antes de ocorrer um grande milagre, Jesus está no barco ensinando. Nós vemos que Jesus vai ao monte e nos traz um dos sermões mais estimados, ensinando. É claro que vamos até Jesus por muitos motivos, para agradecer, como fez um dos 10 leprosos. Vamos até Jesus para pedir, não há nada errado nisso. Jesus ensinou a pedir. Você pede, Deus ouve, e sendo a sua vontade, o milagre vem, a cura vem. Vamos até Jesus para permanecer, lutar pela nossa salvação. Só que é interessante que aprendemos muito com a fé desses homens, é uma fé que supera obstáculos, é uma fé que nós vemos aqui que rompe o teto por causa das nossas impossibilidades. E o que eu aprendo aqui, meu amado irmão, é que muitas vezes nós colocamos barreiras que nos impedem de ir até Jesus. Muitas vezes nós queremos colocar o poder de Deus dentro de uma caixinha, que a caixinha, na verdade, é a nossa. Nós somos limitados, nós somos finitos, nós somos pequeninos. Mas falamos aqui na EBD, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Jesus estava ensinando, mas o poder do Senhor estava com ele para curar. Então, muitas vezes, você acha que não é o momento de ir além. Muitas vezes você começa a colocar, calma aí, não vamos levar o paralítico até lá, Jesus não, porque ele está ensinando.
Vamos esperar o momento que ele vai começar a curar e a gente vai. Primeira coisa que Deus fala aqui ao meu coração, lendo ontem essa passagem. Às vezes a gente fica querendo condicionar Deus ao nosso tempo, quando que Deus está ao tempo todo, ao tempo dele, disposto a ouvir a tua oração e te abençoar. Eu fico imaginando esses jovens, eu fico imaginando esses homens, trazendo um paralítico deitado no leito, quando eles chegam, vê a multidão, Jesus dentro de uma casa, ensinando. Aí você já começa a colocar o primeiro bloqueio, e é momento de ensino, e desiste, e para, e fala para o paralítico, olha, vai ter que esperar mais um pouco. E às vezes você fala para o seu problema, vou continuar assim, porque acha que ainda não é o momento de Jesus dar uma palavra e o milagre acontecer. Mas Deus te trouxe aqui, meu amado irmão, nessa manhã, para que você não venha desistir diante da circunstância, diante do momento, diante da multidão. Entenda que a fé verdadeira, a fé genuína, a fé que quando você ouve a palavra, a voz de Jesus brota no seu coração, a fé verdadeira sempre encontra um caminho para chegar até Jesus. Você não começa a ficar colocando barreiras, dificuldades. Não é o momento, é momento de ensino. Amém. Há tempo para todas as coisas. Na igreja, o culto tem ordem e decência. Amém. Mas a gente não pode querer ficar limitando o Espírito Santo. Na escola bíblica, a gente vem para estudar a palavra. Mas se Deus quiser curar, Ele vai agir do momento dele, no mover dele. Amém. Glórias a Deus. No meio dos louvores, você está para louvar, mas se Deus quiser te curar, no meio, vai curar. Nós vemos aqui que esses homens não ficaram olhando para o que impede. O fato de Jesus estar ensinando poderia impedi-los. Poderia falar, opa, calma aí, Jesus está ensinando, não vamos atrapalhar. Tinha uma alma padecendo, tinha uma alma sofrendo, tinha uma alma paralítica, tinha uma alma, meu amado irmão, sendo carregada. E às vezes a gente começa a se prender em liturgias da igreja, a gente às vezes começa a se prender em regras da igreja. Tem que ter, não estou dizendo isso. Mas às vezes o que eu estou falando é que a gente começa a colocar limites. Às vezes a gente começa a colocar barreiras, às vezes a gente começa a colocar não apenas as multidões, mas também as circunstâncias. Que muito se prega somente da multidão. Zaqueu, a multidão impedia ele de ver Jesus, subiu numa árvore. Aqui, a multidão impediram eles de ir pelo caminho normal. Qual é o caminho normal? Eles vão lá carregando o paralítico, dá licença, chega para lá, por favor, e vão até Jesus pela porta. Porém, diz o texto que esses homens traziam um paralítico deitado no leito, procuraram levá-lo para dentro, colocá-lo diante de Jesus, não encontraram uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado. Mas espera aí, como é que a gente vai descer esse homem pelo buraco no telhado? Jesus está ensinando. E às vezes a gente começa a colocar, não é o momento da minha cura, não é o momento de eu pedir, não é o momento de eu ir para a igreja, não é o momento de eu estar louvando, não é o momento de eu estar servindo. E aí você perde a sua bênção. E aí você perde a oportunidade. Meu amado irmão, não perca oportunidade. Não perca. A oportunidade abriu, veio, abraça. Veio a oportunidade. Não fica pensando, não é meu tempo, não fica dando bobeira, não fica moscando, fica perdido, vagando. Não. Vê a oportunidade, rompa barreiras. Vê a oportunidade, vá além, haja, porque o Todo-Poderoso é contigo. Meu amado irmão, nós vemos aqui que esse ensinamento traz algumas questões, perguntas, que abrangem a mim e a você, a todos nós. Nós vemos aqui o que tem te impedido de chegar a Jesus? Pessoas, multidão, culpa. Às vezes você se sente culpado. Senhor, só tanto tempo na igreja, eu sou um pastor, e ainda cometi esse pecado. Eu sou um diácono, eu sou um levita, eu sou um adorador, não sei. E você se sente culpado e vai impedir de chegar até Jesus? Não é o meu momento.
não é a minha hora, não é, deixa para depois, vai postergando, vai procrastinando, vai deixando para depois. Aí o diabo, que é sujo, que é ardil, que está como um leão, é nosso adversário, buscando alguém para destruir, devorar, e tem destruído a muitos, porque você ficou pensando que não era o momento. Você ficou procrastinando, você ficou deixando para depois, você ficou falando, Jesus está ensinando, hoje na igreja é o dia de culto de alguma, mas o título do culto é apenas para termos um foco, um objetivo. O título de um culto não limita a ação do Espírito Santo de Deus. Deus é poderoso, Ele vai agir. Você pode vir para a igreja, de repente, com um propósito de vir, estudar a Bíblia. E nesse dia você é batizado com o Espírito Santo. Você pode vir com um propósito, de repente, olha, não vou nem poder participar do culto, porque eu estarei ali atrás, nos preparativos, talvez do almoço, talvez da limpeza, meu amado irmão, e Deus está agindo de uma maneira grande na sua vida, tratando, transbordando, enchendo, transformando, curando, renovando, enchendo com o Espírito Santo de Deus e batizando com fogo. Vemos aqui, esses homens chegam ali, faz nada não. Chegamos na hora errada. Jesus não está naquela... Porque diz Marcos capítulo 1, capítulo 2, que levavam até Jesus enfermos de todo tipo de enfermidade, Jesus curava todos. Então tinha momentos que Jesus ia andando curando. Só que eles chegam no momento que Jesus estava ensinando. Porém, vemos aqui que eles dão um exemplo de uma fé que toca o coração de Jesus. Esses homens, é claro, não vou aprofundar aqui o texto, mas carregando ali, não diz a quantidade, diz alguns homens, trazendo um paralítico deitado num leito. Trazendo para a vida espiritual, é isso que o diabo quer fazer em nossas vidas. Está aí, fala que é crente, mas está parado. Fala que crê em Deus, mas está paralisado. Não estou falando fisicamente, não, estamos falando espiritualmente. No momento, você pode estar no leito, mas você pode estar orando, intercedendo, você pode estar limitado, mas você pode estar semeando, enfim, orando, clamando. Nós vemos aqui que Jesus viu a fé deles, porque eles subiram ao telhado, por entre as telhas, abriram um buraco, desceram esse paralítico ali no seu leito, colocou no meio das pessoas diante de Jesus, e diz o versículo 20, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os seus pecados estão perdoados. Eu gosto muito desse texto, porque primeiro, Jesus viu a fé deles. E a fé, ela pode ser vista em muitas atitudes, como essa. E eu pergunto, sua fé tem sido visível diante de Deus? Sua fé tem sido visível diante dos homens? Sua fé tem sido visível para você? Que não é só querer ter uma fé para A ou B ver... E o pastor está aí, vou mostrar a minha fé, vai adiantar de nada. Diz a palavra de Deus que quando nós temos fé verdadeira, genuína, a fé sem obras ela é morta. Se você tem fé verdadeira, o que denota, o que apresenta, o que caracteriza a sua fé é ver se você está tendo obras. O que é isso, pastor? Se você está frutificando, se você não está enterrando o seu talento, se você não está perdido, vagueando, titubeando entre dois pensamentos, não pode ficar dividido, não. Você conhece essa historinha que às vezes a gente conta muito para as crianças? Né? Jesus de um lado, tem um muro, o diabo do outro, aí a pessoa está em cima do muro, aí quem está do lado de Jesus, desce, vem para cá, vem para o nosso lado, vem para a salvação. E o diabo está quieto. Aí perguntaram, por que você não fica pedindo para vir para o nosso lado? O muro já é meu. Fica aí a reflexão. Então cuidado, não fica dividido, não fica em cima do muro, não fica cocheando entre dois pensamentos. Lembra de Josué? Olha, vocês estão cocheando, vacilando, titubeando entre dois pensamentos. Vocês estão
incoerentes. Vocês estão, olha, uma hora quer uma coisa, uma hora você quer outra. E se você conhece a palavra, olha, uma hora vocês querem servir a Deus, outra hora vocês querem servir a Baal. Decidam hoje quem vocês querem servir. Aí Josué dá aquela palavra forte, que às vezes virou até jargão, né? Mas é a palavra de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem estar, Josué fala, olha, confusos. Vocês podem outra hora estar servindo a Deus, outra hora a Baal, outra hora vocês não sabem o que é. Eu e minha casa temos uma posição. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu pergunto, esses homens, meu amado irmão, tiveram uma fé, podemos dizer assim, admirada por Jesus. Jesus vê a fé desses homens. Eles demandam um esforço incomensurável. Eu fico imaginando, talvez eu, na minha limitação numa situação dessa, eu acho que eu ia ficar, como é que se fala no pique-esconde? Guardando o caixão, eu ia ficar ali na portinha, quando Jesus saísse, opa, não sei. Só que numa dessa você perde a oportunidade. Jesus poderia sair por outro cômodo, poderia sair por outra porta, não sei como é que era a casa. Esses homens, eles denotam uma fé. Diz o texto que Jesus viu a fé desses homens demonstrada em atitude. Se esses homens demonstram todo esse esforço, eles olharam, tem dificuldade, tem multidão, eles olharam, não tem como chegar até Jesus, eles olharam, Jesus está ensinando, talvez, não diz o texto, mas alguns até tenham falado, olha, não atrapalha o mestre não, está numa das suas melhores pregações, o mestre está numa dos seus melhores sermões, eu não sei. O que eu sei é que esses homens tiveram um objetivo, um foco, uma meta e falaram, nada vai impedir a gente de levar esse paralítico até Jesus. E é isso que você tem que ter. Será que a sua fé tem sido visível diante de Cristo, de Deus, do diabo? Paulo eu sei quem é, mas esse eu não sei quem é. E lançou-se sobre ele. Nossa fé, nossa vida, nós somos cartas vivas, cartas lidas, somos observados por Deus, pelo diabo, pelos homens. Erramos, falhamos. Não é ser perfeito, não é isso. Mas sua fé tem sido visível para você. Sua fé tem sido genuína. Primeiro, faça essa avaliação para você. Será que você está aqui, como falamos aqui na EBD, por conveniência, por comodidade, porque eu tenho um grupo na igreja, porque é bom estar lá na igreja, tem bolo, tem café da manhã, é legal um louvor, faz bem para os meus ouvidos? O que você está, meu amado irmão, no reino de Deus? Um grande mestre da lei ouviu de Jesus, olha, não estás longe do reino de Deus. Chamou Jesus de mestre, enfim, teve um diálogo de mestre para mestre com Jesus, só que Jesus disse, não estás longe. Isso é um perigo, porque ele estava perto, mas ainda não fazia parte do reino de Deus. Será que você está perto ou você realmente faz parte do reino de Deus? Como que eu faço? Entra pela porta. Quem é a porta? Jesus diz, eu sou a porta. Aquele que entra por mim passará e achará pastagem. Jesus fala, eu sou a porta, não é uma porta de 2 metros de madeira, de ferro, não é nada disso não. Porta da salvação, porta verdadeira. Jesus vai falar, é uma porta difícil de passar. É uma porta estreita, é um caminho estreito, é um caminho de renúncia, é um caminho de tomar dia a dia a sua cruz, é um caminho de você todos os dias negar a si mesmo. Tem bênção, tem vitória, glória a Deus, tem mover de Deus na nossa vida, mas é um caminho de uma vida diferente do que o mundo apresenta. O caminho que conduz à morte é largo. E olha que perigo, muitos passam por ele. Você vê multidões se envolvendo em alegrias falsas, momentâneas, alegrias que o mundo oferece, mas a nossa verdadeira alegria, você está passando no caminho estreito, na porta estreita, mas lá no final você terá vida, vida em abundância, vida eterna, prometida por Jesus. Então nós vemos aqui, sua fé tem sido visível, verdadeira, primeiro para você. Quantas vezes nós lemos Jesus medindo a fé?
Homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro começa a andar nas águas, aí olha para o vento, pluf, toma um caldo ali, começa a afundar. Centurião, que era romano, chega até Jesus: Senhor, eu não preciso ir na minha casa não, basta uma palavra sua, e o meu servo, meu criado que está lá em casa será curado. Jesus, nem mesmo em Israel eu vi uma fé tão grande como essa. Admirou-se Jesus da fé do centurião, diz o texto, uma fé admirada por Jesus. Aqui uma fé que fez com que Jesus observasse. Tem você, tem eu, tido fé visível para nós mesmos? Como está a sua fé? Até que ponto você rompe em fé? Até que ponto você olha as circunstâncias? Você está aqui nessa manhã, talvez você em casa, assistindo o culto conosco, precisando de um milagre. Está no caminho certo. Glória a Deus pela sua vida que está na casa de Deus. O Deus sabe o que você venceu para estar aqui nessa manhã. Deus sabe. Mas está no caminho certo. Você está na direção de Jesus. Mas às vezes falta uma estratégia, um detalhe. Às vezes você está esperando alguma coisa. Não é? Jesus ainda está ensinando. Quando na verdade você está tão perto da sua bênção, tão perto da sua vitória. É fácil subir um paralítico no telhado? Não é. É fácil romper a multidão, subir, abrir um buraco no teto, descer um paralítico? Poderiam ser retalhados, poderiam ser, não sei, excluídos ali, colocar, não sei. Assim, que isso? Que falta de educação? Que isso? Que isso que vocês estão fazendo? Às vezes a nossa fé exige atitudes que vão além do natural. Então que você possa fazer essa reflexão. Sua fé tem sido visível diante de Deus, diante dos homens e principalmente tem sido verdadeira, genuína para você. Ou você, estou aqui, foi legal, fui um dia na igreja, meu amado irmão, tem que ter uma postura, tem que ter um posicionamento. E aqui nós vemos, versículo 20, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Preste atenção. Eu fico imaginando, talvez, eu gosto às vezes de conjecturar, imaginar algumas cenas, né? Fico imaginando um breve silêncio. Eu fico imaginando Jesus ensinando. Estava ali observando os ensinamentos de Jesus, como diz o texto, fariseus, mestres da lei, alguns, né, vindo da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, alguns talvez com interesse de tentar fazer Jesus tropeçar em palavras. Enfim. Só que quando começa o ruído no teto, e desce aquele paralítico ali, eu fico imaginando um silêncio. Eu imagino. E agora? Aí, rapaz, o que Jesus vai fazer? Será que Jesus vai brigar com eles? Será que Jesus vai falar: olha, por que vocês não esperaram eu sair? Eu fico imaginando um breve momento de silêncio. Eu, pelo menos, ia ficar, quietinho. Imagina, não sei, uma autoridade falando e daqui a pouco alguém desce um paralítico descendo no teto. O que eu sei, o que eu vejo aqui nesse texto, é que todos estavam esperando qual a palavra de Jesus, quais palavras de Jesus? Filho, você está curado. Só que Jesus aproveita todo esse contexto, toda essa situação, para dizer uma palavra que vai doer no coração desses homens. Todo mundo esperava: levanta-te, anda. Todo mundo esperava um toque, uma imposição de mãos. Todo mundo esperava um milagre, um sinal miraculoso logo. Mas não. Filhos, teus pecados estão
perdoados. Aí doeu o coração. Fariseus, olha, mestres da lei, aí começaram a razoar no seu coração. Ih, está blasfemando, olha aí, tem que crucificar esse cara. Quem é esse que pode perdoar pecados, a não ser um que é Deus? Aí Jesus conhece o coração deles. Aí Jesus vai dar um dos mais belos ensinamentos no tocante a perdão de pecados. A Bíblia diz que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Se você confessa, se você se arrepende, ele vai perdoar os nossos pecados. Não me lembrarei mais. Oh, glória. Amém. Glória a Deus. Mas nós vemos aqui, Jesus vai dizer, olha, o que é mais fácil? Falar, estão perdoados os seus pecados, ou falar para vocês, levanta-se antes? É muito mais fácil você falar, estão perdoados os seus pecados. É muito mais fácil. Quem vai validar isso? Só vai conjecturar. Ih, está blasfemando. Agora, quando alguém fala, levante-se e ande, se a pessoa não se levantar e andar, você valida isso, é um falso profeta, é um falso mestre, está aí, não tem, falava que tinha autoridade, mas não tem mais, e por aí vai. Só que nós vemos aqui, aprendemos aqui, que o maior milagre aqui não foi a cura física, foi o ensinamento do perdão dos pecados. João 8 vai nos ensinar, versículo 32, versículo 36, versículo 34, vai dizer que aquele que comete pecado, Jesus ensina, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Vai dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, nós vemos na Bíblia pecados, alguns que são vindos de enfermidade física, enfermidades, né, que são físicas. Nós vemos enfermidades que são colocadas por demônios. Jesus cura um surdo mudo, expulsando o demônio, fica curado. Nós vemos enfermidades advindas de pecados. Cuidado. Quando Jesus fala, vai e não peques mais, meu amado irmão, vai e não peques mais. Então nós vemos aqui que ele vai dizer, olha, estão perdoados seus pecados. O que é mais fácil dizer? Jesus poderia ter falado logo, olha, levante-se e ande, aquele homem logo pegar o leite e sair andando. Mas Jesus quer ensinar que ele tem autoridade para perdoar pecados. Como eu disse, ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele tem autoridade sobre enfermidade, autoridade sobre distância, autoridade para ensinar, autoridade para perdoar pecados. Só que eu fico aqui com essa reflexão. Antes de curar, Jesus perdoa. Muitas pessoas querem a cura, querem a porta aberta, querem o milagre das suas vidas, mas não querem se converter. Quer ficar do jeito que está, quer ser aceito. Vem aqui para essa igreja que aqui a gente aceita seu pecado. Está assim aí, ó. Tá assim, ó. Estão lá louvando, estão lá pregando, fazendo várias coisas. Vem aqui para essa igreja do jeito que você pode ficar assim. Deus ama, é verdade. Deus ama, não o pecado. Nós vemos desde o início do ministério de Jesus, com João Batista e Jesus, eles iniciam o ministério pregando arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eles não pregavam, vem, olha, pode continuar com a mentira, pode continuar com a idolatria, vem, pode continuar, olha, continuar com o seu pecado, pode continuar querendo ser um assassino, pode continuar querendo ser um homossexual. Jesus não fala nada disso. Um mentiroso, enfim, obras da carne. Jesus fala arrependimento. Por isso que ele vai dizer, quando vem lá os fariseus, Jesus, né, para ser batizado, a João Batista vai dizer, hipócritas, produzir fruto digno de arrependimento. Tem que ter uma mudança de vida, tem que ter um giro 180. Então nós vemos aqui que antes de curar, Jesus perdoa. O maior milagre, meu amado irmão, não é o físico, mas é o espiritual, é o novo nascimento, é uma verdadeira nova vida, é uma verdadeira vida agora. Olha, eu quero viver pelo Espírito, quero ser guiado pelo Espírito, não quero mais viver como eu vivia antes. Que você é curado. Amém.
Mas do que adianta receber a cura física e ir para o inferno? Não vai adiantar de nada. Tudo aqui é passageiro. Então nós vemos aqui, você busca a bênção ou o Senhor da bênção? Você busca apenas a porta aberta ou uma vida com Deus? E a ordem de Jesus foi: levanta, toma a tua cama e anda. Meu amado irmão, guarda isso no seu coração. A ordem de Jesus muda tudo. Posso ouvir um glória a Deus? A ordem, a palavra de Deus muda tudo. Não teria fariseu, saduceu, meu amado irmão, mestre da lei, que poderia invalidar uma ordem de Jesus. Se Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda, meu amado irmão, força nenhuma no universo iria impedir esse homem de levantar, pegar o leito dele e andar. E o leito representava, para esse homem, para esse paralítico, um lugar de sofrimento, um lugar de ser levado, de ser carregado, uma situação. Sua cama hoje, para você, talvez seja um lugar de descanso, de conforto, né? de ficar aquecidinho nesse frio. Mas para esse homem o leito representava prisão, representava dor, representava paralisia, ser carregado, ser transportado, dependência de pessoas. Só que aí vem Jesus. Jesus poderia somente falar para ele: levanta-se e anda. Só que Jesus faz questão de falar: pega o teu leito. Sabe o que é isso? Essa situação que hoje, meu amado irmão, talvez esteja te dominando. Pode levantar a sua mão. Essa situação que hoje talvez esteja te prendendo, te paralisando. Deus vai colocar o controle nas suas mãos. Aquilo que outrora era para você ser levado, ser carregado, aquilo que outrora te entristecia, aquilo que outrora, meu amado irmão, Deus vai colocar nas tuas mãos, e para que todos olhem. E Ele está levando o leito que ele era carregado. Todos verão. Então nós vemos aqui, aquele homem entrou sendo levado, carregado, ajudado, mas saiu dali andando, transformado e glorificando a Deus. Diz o texto, versículo 24: mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e cheios de temor e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. E assim será na sua vida, meu amado irmão. As algemas, as cadeias, o leito, aquilo que hoje, talvez a enfermidade, o problema, não sei, esteja hoje te levando. Parece que o seu navio está sendo levado por ventos. Você perdeu o controle do navio. Meu amado irmão, nós vemos aqui, nesse texto, a ordem de Jesus foi: levante-se, pegue o leito e vá para casa. Não foi: levante-se, pode deixar o leito aí. Foi: olha, aquele leito tinha um valor, um ensinamento muito grande para nós hoje. Ele diz: olha, esse homem se levanta diante de todos. Eu tenho certeza que você também se levantará diante de todos. Eu tenho certeza que Deus vai te levantar, vai firmar seus pés sobre a rocha, meu amado irmão, vai te renovar, vai te fortalecer. Aquele leito que até então estava deitado aquele homem, ou seja, essa circunstância, esse problema, essa dor, que até então esteja tentando te aprisionar, quando você menos esperar, virá a ordem, virá a voz, virá, meu amado irmão, a autoridade do Senhor sobre a sua vida, e aquele homem volta para casa glorificando a Deus.
Todos ficaram admirados, assim eu creio, eu profetizo, davam glória a Deus, todos ao seu redor, todos aqueles que olham, veem você como um fracassado, veem você como alguém que não vai conseguir, veem alguém que vai ficar sofrendo para o resto da vida. Não, meu amado irmão, não. Nessa manhã, Deus te trouxe aqui para falar que Ele quer que você tenha uma fé que vai romper o teto. O que é isso? É uma fé, meu amado irmão, que vai romper as circunstâncias, as limitações que hoje te aprisionam, que hoje, meu amado irmão, essas cadeias, Deus corta o arco, quebra a lança, despedaça o arco, meu amado irmão, Deus faz a tempestade se aquietar, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e Ele fala, levanta, toma o teu leito. Sabe o que é isso? Não vai cair no esquecimento, não. Você vai pegar esse leito e vai testemunhar, meu amado irmão, para aquele que era incrédulo, acreditar, para aquele que zombava, parar de zombar e também glorificar a Deus. Jesus continua transformando histórias, assim como transformou a desse homem. Mas você precisa se levantar. Aquele homem teve que se levantar. Teve um momento de ser carregado. Sabe o que é isso? Muitos se convertem porque precisaram antes ser carregados. O que é isso? Uma mãe que intercede pelo filho, uma esposa que está intercedendo pelo marido, está nesse período que está carregando a pessoa. Só que vai chegar o momento. Se você não desistir, você vai continuar, nem que seja necessário romper o teto, mas você vai continuar orando por essa pessoa, você, talvez por você mesmo, mas vai chegar um momento que você vai se levantar. É o mesmo Jesus que está presente hoje aqui, que está contigo aonde você estiver. Meu amado irmão, talvez a casa esteja cheia como naquele dia. Talvez Jesus, você olha assim, não, olha, Jesus não vai me curar agora, porque é o momento que Ele está ensinando. Meu amado irmão, entenda, tem obstáculos, Ele remove. Tem pecados, Ele perdoa. Se tem paralisia emocional, espiritual ou física, Ele cura. Ele continua sendo Jesus, sempre será Jesus. Se você precisa de um milagre, o que fazer? Se você precisa de um perdão, o que fazer? Se você precisa se posicionar, o que você vai fazer? Se levantar, pode se levantar glorificando o nome de Deus. Começa a se levantar agora, pode começar a se levantar agora, levantando as suas mãos, adorando, glorificando, falando, Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Senhor conhece a minha luta, o Senhor conhece a minha dor, o Senhor conhece o leito que hoje está me carregando. Pode começar a glorificar e exaltar. É o dia de romper o teto, chegar até Jesus, não fique parado, levante-se, tome a decisão de fé. Ande com Cristo. Você não veio aqui à toa nessa manhã. Você não veio aqui, eu estou sem opção, vou lá, só para atender esse convite. Não. Fale com Ele, fale com Jesus. Um texto tão conhecido, mas tão profundo, tantos ensinamentos. Ficaríamos hoje o dia inteiro só para nesse contexto. Talvez você esteja esperando a voz de Deus falando, eu te curo, eu abro essa porta, mas antes Ele quer tratar, estão perdoados os teus pecados. Às vezes você está esperando, Senhor, dá essa palavra logo de vitória, quando na verdade a vitória que você precisa é mudar, se arrepender, falar, essa vida de pecado eu não quero mais, essa vida longe de Deus eu não quero mais, essa vida de morna eu não quero mais. Fica morno não, varão. Na dúvida, não fica morno não, nem frio, muito menos morno. É manhã de posicionamento, é manhã de escolha, é manhã de você escolher ter uma fé que supera o obstáculo, é uma manhã de falar e todos verão que você mudou, todos verão que agora você tem uma fé visível para você, uma fé visível para Deus,
uma fé visível diante de todos, dos homens, do diabo. Vai se levantar, tentando fazer você parar. Mas você começou esse processo. Oh, glória a Deus. Você começou o processo. Você já está lá em cima do telhado. Oh, glória a Deus. Você já está começando a abrir tijolinho por tijolinho. Está chegando o momento de você ter um encontro verdadeiro, genuíno com Jesus. Mas o que Jesus quer não é só chegar e falar, recebe aí a cura. Amém, Deus faz isso tudo. Mas antes, viemos aqui para você romper em fé. Sua vida, seu coração não pode ser um porão de pecado. Não pode querer viver na iniquidade. Isaías, ele declara, envia-me a mim, mas Senhor, ai de mim, sou pecador, eu habito num povo de impuros lábios. Deus fala, eu sei. Aí envia um anjo, com uma tenaz, com fogo do altar, toca nos lábios de Isaías, e vai falar o que para ele? Ele vai falar, seus pecados estão perdoados, e a iniquidade foi retirada. Nessa manhã, que você possa ser lavado, que nós possamos ser transformados, que nós possamos transbordar da presença do Espírito Santo. E, meu amado irmão, todos ao redor, sua família, seus amigos, sua vizinhança, os amigos do trabalho, os coleguinhas da escola, verão algo diferente na sua vida. Vão olhar para o teu rosto e verão o teu rosto brilhando. Verão um brilho, verão a luz de Cristo. Moisés desce do monte, seu rosto brilhava. Você vai buscar a Deus intensamente, meu amado irmão, você brilhará à luz de Cristo. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus, cheios de temor e diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Eu encerro aqui, meu amado irmão, eu creio, eu profetizo que muitos vão temer a Deus, vão amar a Deus, vão honrar a Deus, vão adorar a Deus através de coisas extraordinárias que Ele vai fazer na sua vida. E prepara o seu coração, já está fazendo, Deus já está agindo, oh aleluia, Deus já está vendo a sua fé, ainda pequenina, do tamanho de um grãozinho de mostarda, mas é um caminho pavimentado com lágrimas, meu amado irmão, mas você vai colher com júbilo, você vai colher com alegria, meu amado irmão, feche seus olhos. E de tudo, eu quero que você guarde, a fé genuína sempre encontra um caminho para chegar até Jesus. Você chegará até Jesus. Toma a tua cama e anda. Jesus coloca, meu amado irmão, nessa manhã, se você romper em fé, o controle dessa situação todinho nas suas mãos. Assim como colocou aquele leito nas mãos do paralítico, eu creio que Ele dá uma palavra. Todo mundo está esperando uma. Jesus vai dar aquela que é para a sua vida. E que encontre em nossos corações a terra fértil, para que produza fruto, o bom fruto, que permanecerá. Ó Deus, em nome de Jesus, coloco nas tuas mãos a minha vida, a vida de cada um aqui presente, aonde chegar essa mensagem aos irmãos que estão online. Vem, meu Deus, com teu poder. Que possamos, ó Deus, ter uma fé verdadeira, genuína, visível, principalmente para nós mesmos. Uma fé, ó Deus, que gera arrependimento, fruto digno de arrependimento. Assim, ó Deus, vem com perdão, vem, meu Deus, com a tua mão de misericórdia, estende, Deus, tua graça sobre as nossas vidas. Te damos graças porque tu és o Deus que cura, que liberta, que opera grandes coisas. Assim, ó Deus,
assim como o Senhor Jesus fez com esse paralítico. Aquilo que o transportava, que o carregava, que, oh Deus, essa paralisia, meu Deus, esse leito, vem com milagre. Eu não sei qual é a paralisia de cada um aqui, eu não sei. Mas o Senhor conhece. Vai, Senhor, na alma. Vai, Senhor, no íntimo. Vai no mais profundo. Vai, meu Deus, renovando, tratando, curando, libertando. Vai, meu Deus, na mente, na autoridade que há no nome de Jesus. Senhor, desfaz todas as algemas, todos os grilhões, todas as cadeias, todas as obras do inferno, na autoridade do nome de Jesus. E assim concede a saúde perfeita, saúde emocional, espiritual, meu Deus, saúde física. E levanta aqui um exército forte. Colocamos nas tuas mãos, Senhor, cada pedido aqui de oração. Colocamos, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai, a neta da nossa irmã Raimunda, Maria Flor, que está internada. Cada pedido de oração aqui presente. Vem com milagre. Vem, ó Deus, concede à tua igreja essa grande bênção. Assim oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Glórias a Deus.